Prezados amigos e irmãos que acompanham o nosso trabalho, quantos têm se filtrado dizendo ser pastor? Quantos apostatas têm se levantado na terra, negando a verdadeira palavra de Deus e dizendo que é servo de Deus? Meus prezados amigos, quanta gente está enganada. E essas coisas as pessoas gostam, porque não é necessário deixar o pecado, é necessário seguir a um homem. Mas o convite nesta manhã é para você seguir a palavra de Deus. Leia a palavra, leia os versículos que estão sendo pregados, frisados. A apostasia está aí, corrompendo até os bons costumes. Pessoas que outrora viveram a vida consagrada para Deus, mas nos dias de hoje já estão se corrompendo, como já falei, por causa da ganância, por causa da fama, e começa a se rebelar contra a própria palavra de Deus. Dá tristeza em nossos corações a ver como as pessoas estão à distância de Deus. Dá tristeza ao nosso coração como a maioria daqueles que se dizem chefe das ovelhas, daqueles que aceitam a palavra, estão se corrompendo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, este salvará a sua alma. Precisa perseverar, precisa buscar, precisa se dedicar mais do que nunca nos dias de hoje. Eu estava vendo, meus queridos, nós fazemos missão por aí, e eu orei a Deus para que eu criasse no meu canal do YouTube um Pix para contribuição da obra de Deus. E eu vou falar o que acontece. Deus me disse: não cria. Amém, meu querido? Não cria, não faz. Eu falei: mas Deus, dá muita despesa. Já trabalhamos a semana inteira e é com este dinheiro que fazemos a obra do Senhor. De repente, pode ser que Deus use algum coração que esteja preocupado com a palavra, com a obra de Deus. Mas o que eu quero vos dizer nesta manhã, meus queridos, vai assustar, porque até o dia de hoje, passando-se já um ano, nunca entrou nesta conta um depósito de nada. Mas a obra de Deus permanece sendo feita, porque Satanás, ele não para de trabalhar. Ele imagina que nós somos turistas. Eles não imaginam, o ser humano não imagina que pregar evangelho é sofrimento, pregar evangelho é fome, é luta, é angústia, é orar pelas pessoas, é depositar o coração, a sua alma diante da presença do Pai, para que assim a palavra ela venha a ser transmitida aos corações. E eu observando, meus irmãos, aleluias, as pessoas têm dinheiro para fazer busto de pastor presidente. É uma média entre 10 a 15, 20 mil reais, dependendo do material, um busto. As pessoas têm dinheiro para fazer estátua de Daniel Berg, Cunaving, estátuas que custam de 50 a 100 mil reais. E a palavra de Deus, o trabalho de Deus, a obra de Deus, como já frisei, andamos por aí, não vimos a não ser aqui em São Paulo, na Praça da Sé, aqui na Santa Efigênia, ainda encontramos alguns irmãos que se dispõem por fé, encarando as dificuldades, as lutas, o cansaço de uma semana inteira de trabalho,
mas saímos para pregar a palavra de Deus por amor aos demais, por amor às almas. E quando nós observamos, cheguei em Santa Catarina, Florianópolis, e estou ali pregando na Ilha dos Ingleses. E quando eu estou pregando ali, me aparece uma irmã, e eu não tinha encontrado ali ainda nenhuma igreja. E chegou ali uma irmã naquele lugar, e ela me falou que ali tinha 2 igrejas de um ministério, do qual eu faço parte. E ela me contou que uma das igrejas, o pastor não tinha condição de trabalhar e manter a obra. Mas o que acontece? Fecharam aquele templo, e agora só ficou ali o templo sede na Ilha dos Ingleses. Meus prezados amigos, dá dó, é de chorar, porque é difícil pregar, é difícil ganhar uma alma para o reino de Deus. Nós pregamos porque a palavra de Deus diz que mais vale uma alma para Deus do que todo mundo mergulhado em perdição. É por isso que saímos a pregar, é o ide de Cristo Jesus, anunciar o Evangelho para que as pessoas compreendam, porque muitos deles não imaginam a angústia que hão de passar quando partir desta terra. Muitos estão enganados e imaginam que tudo ficará da mesma forma. E o ditado está aí, quando alguém parte e diz: descanse em paz. Eu quero ver, meus queridos, de outra forma a palavra de Deus era mentirosa. Deus não mente, a sua palavra é fiel e verdadeira. Eu quero ver alguém descansar em paz, se ele não aceitou o Filho de Deus. Toda a Bíblia está apontando para Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus, como já frisei aqui, 1 João 2,23, vou frisar novamente. Os que vão me assistir em casa, não fiquem chateados porque vou frisando versículos repetitivos, mas outras pessoas que por aqui estão passando, eles vão ouvir e entender, aleluia, que aquele que tem o Filho tem o Pai. É o que diz o versículo, 1 João 2,23. Aquele que não tem o Filho, a Bíblia diz que ele também não tem o Pai. Agora me diz, como é que alguém vai descansar em paz? Alguém que para ele está projetado o juízo da desobediência. Alguém que para ele está projetado um sofrimento, porque ele não quis receber a Jesus, a sua palavra.